Olá, sejam bem-vindos ao Talismã Radiante. Vamos falar sobre reencarnação. Será que existe vida após a morte? E se existir, será que nós voltamos ao planeta Terra? Será que nós já vivemos numa outra época, numa outra altura? Vamos falar sobre algumas crianças que dizem se recordar com muitos detalhes da sua vida numa outra vida. Não percas, fica para ver. Apresentamos a história de Barbro Karla, uma senhora sueca que desde muito jovem diz ter memórias de uma outra vida. Memórias essas que pertencem a Anne Frank. Para relembrar os mais esquecidos, Anne Frank foi uma jovem judia que foi perseguida pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e levada para um campo de concentração, onde acabou por desencarnar. Como tentativa de escapar a este fatal destino, Anne e a sua família esconderam-se num sótão de um prédio em Amsterdão, na esperança de não serem descobertos, até que Hitler e a sua perseguição ao povo judeu acabasse. Foi durante este tempo que Anne começou a escrever no seu diário, relatando como eram os seus dias. Diário este que ficou conhecido mundialmente. Anne Frank morreu em 1945 e, passado quase 10 anos, nasce na Suécia uma criança chamada Barbro Karla. À medida que Barbro crescia, ela recordava-se com muitos detalhes de memórias que pertenciam a Anne Frank. Aos 2 anos de idade, Barbro disse à mãe que o nome dela não era Barbro, mas sim Anne. A mãe achou piada, mas pensou que simplesmente a filha apenas gostava mais do nome Anne. Conforme o tempo foi passando, Barbro começou a dizer que aquela não era a sua família. E em algumas situações mais críticas, Barbro, revoltada, dizia à sua mãe que ela não era a mãe verdadeira. Conforme o tempo passava, as memórias de Anne Frank surgiam mais fortes, através dos seus sonhos e, em muitos casos, dos pesadelos que tinha durante a noite. Barbro dizia que aquela não era a sua casa e que estava presa numa outra casa. Começou a descrever detalhadamente pormenores relatados no diário de Anne Frank, o que era estranho, pois, embora ainda não soubesse ler nem escrever, o diário de Anne Frank, na época, ainda tinha sido traduzido para poucas línguas e o sueco não era uma delas. Preocupados com a sua filha, os pais de Barbro, quando ela tinha apenas 6 anos de idade, resolveram levá-la a um psiquiatra. Com medo, Barbro resolveu não contar nada sobre os seus sonhos. E o psiquiatra concluiu que Barbro era uma criança completamente normal, apenas tinha uma imaginação fértil. Contudo, para além dos detalhes que Barbro conhecia sobre a vida de Anne, Barbro tinha muito medo, tinha fobia de homens que usavam uniforme. Chegava mesmo a ter ataques de pânico e a fugir se porventura fosse abordada por um. Quando entrou para a escola e aprendeu a ler e a escrever, foi para Barbro um alívio, pois assim podia contar ao papel tudo aquilo que não podia dizer a mais ninguém. É engraçado, pois foi o mesmo comportamento em que Anne Frank começou a escrever no seu diário. Mais tarde, um amigo da família encontrou várias folhas escritas por Barbro sobre os seus pensamentos de vida após morte e as suas poesias. Este amigo achou curioso os pensamentos que a jovem Barbro tinha sobre estes assuntos e pediu à família para levar as folhas espalhadas pelo quarto a uma editora. Aos 12 anos de idade, Barbro lança assim o seu primeiro livro, chamado Homem na Terra. Foi na escola que Barbro ouviu falar por parte do professor sobre a história de Anne Frank, o que lhe trouxe mais confusão, pois se Anne tinha morrido, como é que ela estava ali? Barbro sentia que o professor estava a falar dela, e ao perceber que Anne se tornou uma figura reconhecida, Barbro decidiu guardar ainda mais segredo sobre as suas memórias. Numa viagem pela Europa, Barbro e a sua família chegaram a Amsterdão. E por ser um ponto turístico, resolveram ir visitar a casa onde morou Anne Frank.
Os pais de Anne, por se terem perdido, quiseram chamar um táxi para levá-los até lá. Mas Bárbara disse logo que não era preciso, pois sabia o caminho e estavam relativamente perto e podiam ir a pé. Os pais acharam estranho, pois Bárbara nunca teve em Amsterdão. E na época não existia Google Maps, GPS, onde Bárbara pudesse pesquisar mais pela curiosidade. Decidiram então levar a sua filha, confiar nela e acompanhar os passos dela, para saber se ela realmente sabia o caminho. Após andar cerca de 10 minutos, Barbara Carlin disse que a sua casa ficava mesmo ali ao virar da esquina. E por surpresa dos pais, quando cruzaram a rua até lá, estava a casa de Anne Frank. Ao entrar na casa, Anne sentiu-se bastante atormentada, pois é como se tivesse voltado aos seus sonhos outra vez. Ao ver as escadas da habitação, Anne começou a dizer que eles tinham mudado as escadas de sítio, que as escadas não eram ali que estavam. Com as mãos suadas e com as emoções à flor da pele, Bárbara segurou na mão da sua mãe, que derivava à sua educação católica, e como na época o assunto de reencarnação não era muito falado, estava a achar tudo muito estranho. Quando Bárbara entrou no quarto de Anne, a primeira coisa que reparou é que tinham tirado as fotografias e os posters que Anne tinha colocado na parede. A mãe incrédula decidiu perguntar a um funcionário se realmente havia posters naquela parede, ao qual o funcionário respondeu que sim, que havia, mas que tiveram que tirar porque o público os roubava. A partir daqui, a mãe de Bárbara, embora sem compreender ao certo o que se estava a passar, começou a acreditar na filha. Esta confiança fez com que Bárbara se abrisse mais e começasse a falar mais sobre a sua existência enquanto Anne Frank. Bárbara não se sentia bem e quis vir embora daquela casa, mas o pai queria ficar mais um pouco para ver todos os documentos. Anne então pediu para sair, que esperava por eles lá fora. Quando Anne estava a começar a descer as escadas, já perto de chegar ao chão, ela diz ter visto um homem com a mão levantada sobre ela e nesse momento atirou-se para o chão cheia de medo. Ao abrir os seus olhos, com todos os turistas a olharem para ela, percebeu que não existia homem nenhum, que não era real. Terá sido mais uma forte memória? A partir desta visita, Anne percebeu que já não queria mais viver aquilo, que aquela vida já não era a dela. E à medida que ia crescendo e após os 15 anos de idade, os sonhos começaram a desaparecer. Bárbara gostava muito de cavalos e após ter tido o seu primeiro filho, pois por perceber que o dinheiro da venda dos livros não era suficiente, Bárbara Carlin resolveu enfrentar o seu medo. Aquele medo que ela tinha de pessoas com uniforme, e inscreveu-se para se tornar polícia. O tempo foi passando, mas havia 2 colegas que Bárbara, sem saber o motivo, tinha medo deles. Bastava ouvir a voz deles para aterrorizar-se e fazê-la tremer. Estes 2 colegas começaram a perseguir Bárbara e a acusá-la com muita intensidade. Sem saber ao certo o motivo, Bárbara começou a voltar a ter os sonhos e os pesadelos, já numa fase adulta. Aqueles mesmos pesadelos que ela tinha na altura da infância. A presença destes colegas e a pressão que estavam a exercer foi o gatilho que a fez entender que, segundo Bárbara, havia algo que não estava acabado. Havia uma tarefa inacabada. Bárbara estava desesperada. Não compreendia a ligação que existia entre os seus sonhos e a situação que estava a passar. Pensou mesmo em terminar com a sua vida. Junto ao mar, começou a questionar o porquê. O que é que podia fazer? E através da sua sabedoria interior, descobriu que iria encontrar todas as suas respostas ao manter-se viva. Nessa noite, Bárbara teve um pesadelo e começou a recordar-se dos seus atuais colegas e a perceber que eles faziam parte da sua história na sua vida passada, que tinham sido responsáveis pela sua morte. Bárbara disse, mais tarde em uma entrevista, que foi o facto dela ter aquelas memórias que lhe deu a força para se levantar
e para não tentar o suicídio. Pois percebeu que na sua vida passada ela era impotente perante a ameaça nazi, mas que nesta vida ela tinha a opção de escolher se queria manter o mesmo karma ou se queria escolher enfrentar o conflito, recusando-se a morrer novamente pela perseguição que estava a ser alvo. Ao fazer esta escolha, ela encontrou o seu Dharma, o seu caminho. Os sonhos pararam e começou a sentir uma enorme paz de espírito. Espero que tenham gostado desta história e não percam o próximo episódio.